hoje, a data, já coloquei a data. Pronto, depois Pronto, já está gravando. A nossa aula de hoje será sobre o gênero artigo de opinião. Acredito que dá para a gente fazer essa aula ainda hoje, né, para terminar. Então, agora acho que dá para terminar ainda hoje. acho que sim. Então, vamos lá, né? Vamos. Hoje são 19 de maio de 2021, aula do ciclo 4, 4A. Mas essa aula também serve para o ciclo 4B também. Os conteúdos são os mesmos, tanto para o 4A quanto para o B. Tá dando para ver aí a tela? Tá, professor, tá dando para ver a tela. Vou aumentar aqui para ficar bem visível mesmo. Pronto. Vou dar uma aumentada aqui para poder ficar bom aí, porque para quem está assistindo de celular, fica bem pequenininho. Então, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. De antemão, eu gostaria que selecionasse alguns trechinhos aí que são importantes, né? São algumas palavras-chave. Aqui. É 200 e pouco. Eu tomei o pé. Coloque sublinhado aí texto dissertativo argumentativo e ponto de vista. O texto, o artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo e que tem a intenção aí de apresentar um ponto de vista pela pessoa que escreve, né? Artigo de opinião. E o outro é ponto de vista. Isso. O outro é argumento. Pronto. Anotei, professor. Anotou? Anotei. Vou até passar o compasso aqui. Então, continuando. A argumentação é o principal recurso teórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir. Persuadir o leitor sobre um assunto. Informar. A argumentação do texto do artigo de opinião, né, a característica principal dela é informar e persuadir, ou seja, convencer, né? A palavra persuadir aí, ela vem do substantivo persuasão, que significa convencer alguém de alguma coisa ou de algo, né? Então, aí, o artigo de opinião, ele chega aí para informar e para convencer o leitor de alguma coisa, né, sobre um determinado assunto ou sobre um determinado tema. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa. Ou seja, quais são os meios de comunicação em que o artigo de opinião ele circula, né? Em que meios de circulação ele está? Então, ó, ele está presente aí, ó, na televisão, no rádio, Televisão. nos jornais e nas revistas. Nos jornais e nas revistas. Isso. E uma outra característica é que, ó, eles abordam aqui temas da atualidade. Geralmente, os temas do artigo de opinião são temas relacionados à atualidade.
As meninas. Então, aqui nesse quadro abaixo aqui estão algumas das características do artigo de opinião, né, com mais detalhes. É um texto que é escrito em primeira ou terceira pessoa, não é? O texto pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Isso aí pode cobrir também, né, professor? Pode selecionar. O texto usa a argumentação e a persuasão para poder convencer o leitor, né? A argumentação aí é justamente a explicação, né? A explanação do assunto ou do tema, de modo que essa explanação ela leve esse leitor a ser convencido de alguma coisa, né? É isso que significa aí a argumentação, né? A argumentação ela é uma explanação, né? Uma explicação bem detalhada sobre um determinado tema ou assunto. Geralmente são assinados pelo autor, ou seja, a pessoa que faz o artigo de opinião numa revista, num jornal, então ele mesmo coloca o próprio nome, né? E não o nome do editor. Todo jornal tem um editor-chefe, que é a pessoa que comanda aquela equipe ali que trabalha naquele departamento de edição, né? De edição de texto do jornal. Mas o autor que escreveu o artigo de opinião, não é, ele não coloca o nome do editor-chefe, ele coloca o nome dele mesmo. E aí, então, é por isso que o artigo de opinião ele deve ser assinado pelo próprio autor. Uma outra característica é que as produções veiculadas, né, ela circula nos meios de comunicação. Então, sublinha aqui também, ó, veiculadas nos meios de comunicação. A linguagem, ela tem características de ser linguagem simples, linguagem objetiva e também linguagem subjetiva. De que modo a linguagem aí ela vai ser subjetiva? É quando o próprio autor ele dá a sua opinião a respeito do tema, né? Por isso que diz que a linguagem ela pode ser subjetiva aqui no texto do artigo de opinião. E objetiva é quando ela é bem assim assertiva, é quando ela é bem clara, é quando ela é direta, né? Ele fala de forma bem direta aquele pensamento que ele está expressando, não é? Dentro da argumentação do texto. Agora, quando ele for expressar uma determinada opinião sobre determinado ponto, não é? Aí sim é quando entra a subjetividade aí desse autor. Então, abordam temas da atualidade, grife isso aí também. Possui títulos polêmicos e provocativos. Geralmente, os artigos de opinião têm títulos polêmicos e provocativos. E os verbos, geralmente, ó, estão no presente ou no imperativo. Existem 3 modos verbais. Presente, aliás, são 3 modos verbais. É o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Né? E o tempo verbal existe no presente, no passado e no futuro. Aqui, no caso, geralmente, do artigo de opinião, os verbos vão estar em boa parte, né? No imperativo, no modo imperativo, e o tempo aí se referindo ao tempo presente.
Mas é possível também encontrar aí o artigo de opinião no verbo aí do presente do indicativo também. Certo. O fato de ter aqui, dizendo assim, que contém verbos no presente e no imperativo, não quer dizer que exclui aí ter verbos que estejam no passado, que estejam no futuro, não é? Ou que estejam no presente. Não exclui, né? Mas é porque isso aqui é uma característica que é marcante dentro de um artigo de opinião. Acredito eu que nós iremos ver um modelo aí, né, de um texto que seja artigo de opinião, e é bem provável que nós nos deparemos aí com algumas dessas características. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos Dissertativos argumentativos. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. O que isso quer dizer? É que, geralmente, o artigo de opinião ele tem a mesma estrutura de uma redação. Por exemplo, as redações que caem lá no Enem, né, que aparecem na redação do Enem. Então, o artigo de opinião ele tem uma estrutura bem parecida. Tem uma estrutura bem parecida com as redações lá do Enem, né? Que é o quê? Existe uma introdução, existe um desenvolvimento e existe uma conclusão. 3 pontos de estrutura de um texto argumentativo dissertativo. A mesma coisa vai ser também para um artigo de opinião, não é? Qual é a pequena diferença entre um e outro? É que no caso do artigo de opinião, ele pode ser um pouco mais longo que a redação do Enem. No Enem, o aluno, ele tem no máximo 30 linhas para desenvolver uma redação. Estourando 30 linhas. Né? E no caso do artigo de opinião, como ele vai ser escrito para um jornal ou uma revista, então ele pode ultrapassar, por exemplo, a 1,5 páginas, chegando a 2 páginas escritas, né? E isso considerando que foi escrita no computador. Lá na redação do Enem, o aluno vai escrever a redação à mão. Então, vai ser uma redação manuscrita. Coitado da mão. Coitada da mão dele. Muitos alunos que deixam a redação para o final, quando chega já assim, pertinho de terminar a prova, já não aguenta mais fazer a redação, porque ela exige muito do intelecto da pessoa, não é? E aí, às vezes, a mente já está esgotada e a pessoa não consegue nem fazer a redação direito. Então, esse é alguns dos motivos que levam os alunos a não fazer uma boa redação. A outra é falta de conhecimento mesmo, que o aluno não tem, não em relação à estrutura do gênero, mas, assim, conhecimento mesmo da vida mesmo, né? Conhecimento acumulado em relação ao que ele já estudou antes. Aí ele não consegue desenvolver bem uma redação. Então, vamos lá. A primeira parte aqui da estrutura do artigo de opinião é a introdução. Na introdução, não é? O que é que eu coloco aí? É a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Beleza. Ou seja, isso aqui, nessa primeira parte aqui, que é a introdução, isso é feito dentro de um único parágrafo. Eu vou apresentar o tema, né, que vai ser abordado durante o artigo de opinião. Né? É o tema sobre o qual eu vou falar. Então, isso daí é feito aí na introdução. Começa com um parágrafo falando sobre o tema de forma geral, né? E isso tudo é feito em um só parágrafo. Então, aí eu estou fazendo uma exposição
Na introdução, eu estou fazendo uma exposição do tema. Ou, como já tem aqui, ó, dizendo aqui, ó, apresentação do tema. Na segunda parte do artigo de opinião, eu tenho aí o desenvolvimento. Tá aqui, desenvolvimento, né? No desenvolvimento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a parte da interpretação do tema. E como é que eu vou fazer isso? Através da argumentação. Ou seja, fazendo uma explanação bem detalhada a respeito do tema, né? Utilizando os recursos da língua portuguesa, não é? Que foram aprendidos ao longo de uma vida de estudos. Então, ó, no desenvolvimento, né, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, aqui, a opinião e a argumentação, elas têm que estar presentes justamente aí na parte do desenvolvimento, que geralmente é feito aí, em termos de parágrafos, é feito em torno de 4 a 5 parágrafos, né? Essa argumentação. É a parte maior que tem na redação, tanto na redação quanto no artigo de opinião, é justamente o desenvolvimento. Porque é aquela parte em que a pessoa vai ter que explanar a explicação, né, com mais detalhes, envolvendo, se possível, a fala, não é, de algumas pessoas estudiosas sobre aquele tema que está sendo abordado. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um artigo de opinião sobre a Covid-19, né, então eu iria abordar digamos assim, hipoteticamente, né, por que os jovens são resistentes à obediência das normas no período da Covid-19. Então, se eu fosse abordar esse tema, então eu teria que trazer, não é, a fala de alguns especialistas, fosse da área da psicologia, fosse da área da pedagogia, não é, fosse da área da educação, para dizer lá no meu texto, não é, argumentar no meu texto, explicando por que é que os jovens são tão resistentes a obedecer às normas no período de pandemia aqui no Brasil. Eu não poderia desenvolver o texto, não é, numa argumentação dizendo assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu não poderia fazer isso. Eu teria que fazer essa argumentação a partir da fala de alguns profissionais aí que entendem sobre o comportamento dos adolescentes e dos jovens. Não poderia ser simplesmente uma explicação solta, à base do achismo, né? Do eu acho que é isso, eu penso que seja aquilo, eu penso que é porque os jovens são desobedientes por natureza. Não, a argumentação não seria dessa forma, né? Então, por isso que o desenvolvimento, ele é a interpretação do tema, né? Por isso que tem que ser desenvolvido com mais detalhes, uma riqueza de detalhes maior. Por fim, aí, a gente tem a conclusão, né? Na conclusão, eu tenho aí a expressão da minha opinião, ou seja, a expressão do meu ponto de vista, né? Encerrando aquele assunto ali, né? É justamente na conclusão que eu vou encerrar o assunto. E é feito dentro de um único parágrafo, né? Estourando talvez 2 parágrafos curtinhos, né? Mas, no geral, a conclusão deve ser feita em um único parágrafo. Que é para ficar um texto assim mais coeso, né? Com as ideias mais amarradas, né? Então, por isso que aconselha-se a fazer em um só parágrafo. Não é que isso é regra, não é que o artigo de opinião tem que escrever a conclusão em um só parágrafo, mas, assim, é de preferência que se faça isso, que se escreva em um único parágrafo. E para que serve a conclusão?
Olha aqui, ó, para a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, aqui na conclusão, eu vou apontar alguns caminhos, não é, para possíveis soluções do problema que foi levantado lá no início do texto, ou seja, lá na apresentação do tema. Então, daqui para que a pessoa realmente chegue a escrever um artigo de opinião, né, a pessoa realmente tem que ter tido uma boa base de escrita, já tem que ir desenvolvendo a escrita de textos assim, né, que a pessoa expresse a opinião dela, é para que a pessoa consiga desenvolver bem um artigo de opinião. E agora a gente tem aqui o exemplo de um artigo de opinião. O pastor está aí na frente, Alexandra. Espera aí, professor. Certo. É o pastor que está aí na frente. Olha aí para tu ver. Toma a Bíblia. Já era para você estar pronta já. Pronto, professor. Já resolvi. Tudo certo? Tudo certo. Vamos embora para estudar. Quer um cafezinho? Quer não, professor. Obrigado. Vou tomar um golinho de água. Estou aqui tomando um cafezinho aqui. Então, vamos lá. Aqui, desse meu lado aqui, deixa eu pegar minha mãozinha aqui. Aqui desse lado aqui, está o exemplo de um artigo de opinião. Que, por sinal, é bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Né? Que diz assim, ó. Trecho de artigo de opinião sobre educação. Então, aqui, ó, já está dizendo que é um trecho, né? Se está dizendo que é um trecho, então é porque o artigo de opinião ainda era bem maior que isso daí, mas foi colocado somente esse trechinho aqui para dar uma demonstração de como é que ele foi estruturado, né? Então, vamos lá. A gente vai ler primeiro aqui esse trecho do artigo de opinião, e depois aqui ao lado dele, a gente vai ver como foi que foi estruturada, né? Separando cada parte dessa, que é para poder ver onde é que está a introdução, onde é que está a argumentação, né, dentro do desenvolvimento, né, e depois a conclusão. Então, vamos lá. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando muitos problemas estruturais, principalmente nas pequenas cidades. O investimento para a educação é mal aplicado e, muitas vezes, as verbas são desviadas. Infelizmente. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Então, aqui, esse foi um trechinho tirado do site redaçãointeligente.com.br. Visto isso aqui, como é que a gente vai ver de que modo essa redação ela foi estruturada? Então, aqui ao lado, né, o texto do artigo de opinião ele foi subdividido em 3 partes. Nessa subdivisão estão aí a introdução, embaixo o desenvolvimento, e embaixo do desenvolvimento está a conclusão. Então, a gente vai ver agora separadamente cada uma dessas partes, para que possamos identificá-las. Então, tá aí, ó. Tá aqui desse lado aqui o tema, educação no Brasil, não é? E a introdução tá aqui, ó. A introdução tá nessa parte aqui, ó. Na introdução, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a exposição do tema,
né? Se eu estou falando sobre educação no Brasil, então o tema, eu tenho que expor ele aqui embaixo, aqui, né? Então, vamos lá. Começa assim, olha só. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Pronto, isso daqui foi a introdução do texto, que é essa que está aqui, ó. É essa que está aqui. Então, essa daqui, que está aqui, ó, em amarelo, é justamente a parte que foi a introdução do meu artigo de opinião, não é? Em seguida, vem aqui a segunda parte, ó. Vem a segunda parte, que é essa daqui, e ela é o desenvolvimento, né? Começa o desenvolvimento a partir deste segundo parágrafo, que diz assim: enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando muitos problemas estruturais. Então, olha só, daqui, não é? Dessa parte aqui que está sublinhada de amarelo, né? Aqui começa o desenvolvimento, que é justamente o quê? A minha argumentação. E ela está aqui, ó. Está aqui. Ela é chamada de primeiro argumento. E ela é feita em quê? Em um único parágrafo do desenvolvimento. Aliás, em um único parágrafo, mas não. Ela é feita no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Não é? E aí, depois, eu tenho a continuação do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo. No segundo parágrafo do desenvolvimento, tá logo aqui, ó, é a continuação da minha argumentação. E no texto original, onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Olha só ela aqui, ó, desse lado de cá. Então, esse aqui é o segundo argumento. E, por fim, nós temos aí a conclusão. Nós temos aí a conclusão, que é justamente essa parte aqui do texto original. Não é? Não mudou nada. Apenas foram separadas as partes, não é? Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é para que o leitor pudesse perceber, no caso aqui o leitor, no caso hoje somos nós aqui que estamos estudando esse artigo de opinião, e de que modo que nós pudéssemos perceber essa divisão, né? Separadamente, para que ficasse visível aqui as partes separadas. Então, olha só, a conclusão, né? Por esse motivo, nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Ou seja, o descaso só vai parar realmente, não é, quando a educação ela persistir e não desistir. Pronto. Isso aqui é a conclusão do texto. Partindo agora do princípio que nós lemos e estudamos, tanto conceitualmente sobre o artigo de opinião, e depois de ter visto um exemplo de artigo de opinião e de que forma ele se estrutura, a gente agora parte para a resolução de algumas questões acerca do entendimento, né? Tanto da parte conceitual, né? Quanto também aqui da parte prática que nós vimos aqui na redação. Na redação não, no artigo da opinião. Então, vamos lá. Na questão número 1, o que você entende por artigo de opinião? A resposta está lá no início do nosso texto.
Tá lá no início do texto. É um texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Então, basicamente, né, a resposta todinha Você quer mostrar para já está aí na primeira linha. artigo de opinião, um texto poético, desestativo ou narrativo. Esse é o efeito da vacina. Você vai virar moeda, é fácil. Está. Viu, é mapa? O artigo de opinião, poético, desestativo ou narrativo. Respondeu? Não, não, aquela eu marquei, depois eu copio. Pronto. A resposta é essa daqui. É essa que está aqui, na primeira linha aqui. Ó. Sacado. Do segundo, não, da do primeiro eu já anotei ali, e depois eu copio a resposta. Eu anotei. Pronto. Vai virar moeda. Aí o segundo diz assim, o artigo de opinião é um texto. O artigo de opinião é um texto. Letra A, poético. Letra B, dissertativo. Ou letra C, narrativo. Narrativo, professor, é? Outro mais Não. Veja lá no início do texto. Lá na definição. A resposta da questão número 1, ela responde a questão número 2. Não obrigar você a tirar, não. Nem pode demitir. A resposta nem número obrigar 1 responde no 2. Então, se quiser. O autor apresenta ponto de vista Não, sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Obrigado, não. O artigo de opinião é um texto. É a letra B. Cara, tomar pra ficar assim. Letra B, dissertativo. Tem gente que morre. Onde normalmente são encontrados Tem que os morre. artigos de opinião. Vai direto. Marca aí, então, letra B, alternativa correta. Tem gente que vai direto. O artigo de opinião direto. Vamos responder essa daqui. Vamos responder essa questão número 1, só para não deixar ela sem resposta. Então, artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. É isso? É. A resposta. É um texto. Ah, Samara. Tá aqui, estudando. É um texto dissertativo argumentativo em que o autor Viciado. E aí, Free Fire, é viciado. o autor Amanhã. em que o autor apresenta seu ponto de vista. Seu ponto de vista. Sim. O autor apresenta seu ponto de vista Do jeito que o tempo sobre um determinado tá hoje, é doido. assunto. Aí eu vou botar barra, tema. Isso é pra gente, ó, que é adulto. Não pra criança. Determinado. Com Aqui tema. tema com a finalidade de
Depois a gente manda em todo Persuadir o leitor. Pronto, vamos colocar assim. Verdade. Vai botar. Como foi, professor, que o senhor botou lá para me ajeitar aqui? A prova dele. Porque o seu lá mudou a escrita. Amigo, hoje é só. Eu mudei? Foi. E olha No lá, finalzinho. Suba aí, para me ver. pouco mesmo. Baixa, agora baixa um pouquinho. Sim, aqui. O tema com finalidade. O tema. Vou botar aqui. Com a finalidade. Finalidade. De persuadir o leitor. Pronto. Depois eu copio. Finalidade. Pronto. Amigos. Pronto, professor. Depois eu copio. Bem direitinho. Eles que mataram ele. Aí a resposta do 3 é em jornais, revistas. Os amigos. Onde normalmente são encontrados os artigos de opinião. É a letra C. Amigo da gente é. Em livros literários, letra A. Letra B, em folhetins de propagandas. Letra C, em jornais, revistas, TVs, rádios e blogs. É a letra C, né? Letra C. Em linhas gerais, qual o objetivo? Letra C. Então, vamos marcar letra C. Pronto. Em linhas gerais, qual o objetivo principal do artigo de opinião? Qual o principal artigo? Não, aqui está perguntando qual é o objetivo principal do artigo de opinião. Não, é assim, a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. O objetivo principal é É verdade. informar É a Bíblia que fala. e Tem amigo mais chegado que irmão. Tem amigo, mas agora tem uns que são persuadir. vigiar. Objetivo, Persuadir é a mesma coisa que convencer. informar. Persuadir. Convencer. Pronto. Só isso. Persuadir é a mesma coisa que convencer. Só isso. Pronto. E agora temos aqui, ó. Tem uma charge aqui ao lado e diz assim: e agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Aí diz, ó. A charge trata da relação dos indivíduos representados na figura do casal, né? Com as redes sociais. A charge trata da relação dos indivíduos com as redes sociais, numa perspectiva crítica, finalidade a que se presta o referido gênero. Reflita sobre esse assunto e, em seguida, produza um artigo de opinião apresentando argumentos sólidos para a defesa de um ponto de vista acerca do tema. O tema é o uso constante das redes sociais. O uso constante das redes sociais. O seu texto necessita
Não se esqueça de que o seu texto necessita ser construído respeitando-se a estrutura, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Chegou na parte das linhas que eu estava dizendo. Pronto. Aqui é onde você vai desenvolver um artigo de opinião. Pronto. Uma coisa que eu não sei. Essa parte aí você vai ter que escrever depois. Vai ter que esquentar a cabeça em casa um pouquinho depois aí. Durante essa semana. Se você escrever 10 linhas do seu artigo de opinião, não é? E você tiver argumentando isso aqui, sobre isso aqui, ó, o uso constante das redes sociais, não é? Então já está válido. Não precisa nem escrever em todas as linhas, não. No caso, o começo pode ser igual o outro, né? É. Porque nesse aqui, ele falou sobre a educação no Brasil, né? O tema. Isso. E Aí, nesse aqui você vai falar sobre o uso constante das redes sociais. Então, no caso, eu tenho que colocar o tema, a introdução, né? Isso, introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento você faz em um só parágrafo. Quer dizer, a introdução, né? A introdução você faz em um único parágrafo. O desenvolvimento você faz em 2 parágrafos e a conclusão em um só parágrafo. Pronto. Dá para você fazer isso aí, um artigo de opinião, pequenininho, com 10 linhas aí, acho que dá para você fazer. Se quiser passar mais um pouco aí, passar para 12, 15 linhas, também pode. Pronto. Vou ver aqui como é que eu faço. Depois, quando terminar de fazer, tirar foto e mando para o senhor. Mande. Se você, no momento que você estiver construindo o texto, se você tiver uma dúvida, basta você fazer um videozinho, ou se não, mandar um áudio para mim, né, e dizer como é que está fazendo. Certo. Aí pode até mandar uma foto, eu vou ver e vou dizer o que é que precisa melhorar, ou se já está bom daquele jeito, né? E dizer assim, continue, está indo certo, ou se não, dizer assim, não, retire aquela parte ali porque não está legal. Tá entendendo? Estou entendendo, professor. Hoje não, foi ontem. Ontem teve a premiação das pessoas que fizeram a redação, o Dia das Mães. Teve, não foi? Foi. Ontem teve a premiação. O secretário postou. Só o que sabe fazer essa pessoa. Ninguém fez da EJA do Noêmia. Não, ninguém fez. Pois. Uma vizinha minha fez, mas a dela postaram no caderno de atividade. Estou entendendo. Ela fez, ela postaram no caderno de atividade e ela ganhou um brinde. Olha aí. Vamos esperar um próximo concurso de redação desse, né? Para você fazer. Meu eu tô aqui para ajudar, viu? E a gente queria assim. Eu tô aqui para ajudar. Sem fazer não, professor, esse negócio não, pelo amor de Deus. Sabe sim. Todos nós temos potenciais, basta despertar os potenciais. Eu estava dizendo para a professora o professor. Não, foi para a professora que eu estava falando, para a professora de ciência. Que o que eu acho bom é assim, faz tempo que eu deixei de estudar, né?